Opa, você tá bom? Nick falando. Pergunta: por que eu não consigo realizar meus sonhos? As pessoas sonham tanto, né? Eu também sonho bastante também. Mas o que é um sonho? E por que você não consegue realizar seus sonhos? Será que sonho pra você é algo que é passageiro, é algo que você só tem quando você dorme? Porque existe essa definição do sonho, né? Que é aquilo que quando você está dormindo, você vai lá e tem aquele pensamento ao longo do sono. Ok, e aí a gente vai lá e chama de sonho. Mas e na sua vida? Você tem sonhos? Esses sonhos que você possui, ou seja, esses desejos que você possui, por que você não consegue concretizá-los? Será que eles se tornaram seus objetivos? Uma coisa que eu sempre falava no passado é que primeiro que eu possa transformar meus objetivos em sonhos realizados. E cada vez mais eu tenho trabalhado em função disso. Agora, isso é fácil? Lógico que não. Porque ser um objetivo, entenda, se você tem uma meta, se você tem um objetivo, você tem que trabalhar para ela. Para que aquilo ali aconteça, você tem que se movimentar, tem que se colocar em ação. E muitas vezes as pessoas têm sonhos, mas eles não se movimentam em função disso. Eles, pelo contrário, eles ficam no mundo de ilusões. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que têm sonhos, eu conheço assim, muitas pessoas mesmo que vão lá e fazem o seguinte: elas vão e jogam num jogo da loteria. Ou seja, elas têm um sonho de ter um carro, elas têm um sonho de ter uma casa, elas têm um sonho de viajar, elas para determinados lugares, mas elas, do fundo, elas não trabalham para aquilo. O máximo que elas trabalham é fazendo um joguinho, e nesse joguinho, um dia elas vão ter a tal da sorte para que elas consigam alcançar um sonho que elas tanto desejam. Aí eu pergunto, cadê a vontade? A vontade é aquilo que vem dentro de você, que é aquilo que lhe movimenta em função de um objetivo qual você possui, ou seja, um sonho real que você possui, você vai trabalhar para aquilo. E não é somente trabalhar também, cara. Não é somente se movimentar, como o pessoal fala, esse trabalho, tipo assim, olha, eu trabalho lá pro fulano, ou eu trabalho na minha empresa e eu recebo dinheiro, tá bom. Não é isso, cara. Uma das coisas que eu observo que, não estou falando que o problema é específico de um indivíduo, mas parece que é um problema geral, é a falta de organização. Eu vejo que isso não acontece somente comigo, e olha que eu tento ser muito organizado, mas eu observo que as pessoas em si, em função da sua desorganização, elas não conseguem materializar aqueles sonhos que elas possuem por causa dessa falta dessa organização que elas possuem, né? Então, tipo assim, diante os desejos que elas têm em suas mentes, como que elas podem trabalhar por aquilo? Como que elas estão organizando aquilo que elas desejam? É fácil? Não é fácil, mas é algo concretizável, pelo menos a maioria disso, né? E se não, em função de como você trabalha, talvez até uma observação sua, como indivíduo, a entender que talvez o lugar que você esteja trabalhando para que você conseguir os seus ganhos financeiros e concretizar parte desses sonhos, talvez não seja o lugar que você deva estar. A atividade que você esteja exercendo talvez não seja a que você deva exercer. E eu não estou falando que isso acontece necessariamente só com você, isso acontece com quase todo mundo. Salvo algumas exceções, que aí você vai conhecer ao longo da sua vida, através de televisão, através de YouTube, através dessas coisas como um todo, você vai ver sempre alguma pessoa com uma condição financeira maior e que ela vai poder exercer o que ela realmente ela quer naquele momento, mas não quer dizer que ela seja feliz. E é essa outra coisa também interessante do seu sonho. O seu sonho é algo pontual, é algo que colabora com a sua, entre aspas, seu estado de felicidade? Ou é somente para que outra pessoa observe que você chegou ou você possuiu aquilo ali que você tanto sonhava? Esse sonho, ele é realmente algo seu ou é uma invejinha? Então, olha quanta camada para você saber
Por que você não consegue concretizar os seus sonhos? No fundo, parece que é simples a ideia do sonho, e aí o seu questionamento ou a sua, de algum jeito, o seu pensar que você nunca concretiza aquilo, mas é porque tem muita coisa por trás. Então a primeira coisa é você entender o que você quer. Não é que tem a ver com o outro, é o que você quer. Vamos supor que você tem o sonho de, sei lá, para ir para uma praia que talvez seja em outro país, sei lá. E será que isso não é possível? Cara, é possível. Mesmo que você junte de pouco em pouco o seu dinheiro, cara, você consegue ir. Talvez não naquele ano, talvez não em 2 anos, mas talvez em 3. Isso você fazendo algumas economias. Ou, isso aí quando a gente pensa pelo lado do esquecer, né? Eu vou fazer economia. Mas você também pode pensar em outra coisa, cara, na ideia da multiplicação. E lembra que Deus, ele é o único que multiplica. Ele é o único que multiplica. O homem não consegue fazer o que Deus faz. Não consegue. Porque essa multiplicação, essa operação matemática, ela tem um cunho divino. Mas enfim, isso é papo para outro momento. Mas o que eu quero dizer é, você pode ter um objetivo que você espera que se torne um sonho realizável através dessa multiplicação das suas ações e seus movimentos. Não é que você tenha que necessariamente fazer muito mais do que você esteja fazendo, mas usar a sua inteligência, ou seja, a sua capacidade de perceber a realidade, o que é real, e assim ver os talentos que você possui, os dons que Deus lhe deu, e talvez, através disso, você potencializar seus ganhos financeiros aqui em terra. E, de algum jeito, concretizar esse seu sonho de talvez ir para uma praia em outro país, etc e tal, ou qualquer que seja o seu sonho. E aí você vai para lá em menos tempo. E num tempo que Deus permitiu também, né? Porque você se movimentou e acabou descobrindo coisas que você não sabia sobre você. Olha como grande parte das coisas que a gente acaba se desenvolvendo é em função do nosso autoconhecimento, de você se entender como um indivíduo. E quando você se entende como indivíduo, você entende mais as suas potências, para que Deus, através de você, ele use como ferramenta, e você sim, você tem um valor diferenciado, talvez comparando o que você tem hoje. Porque o seu mundo é tão limitado que você não consegue reparar isso, você não consegue notar isso. E você acha que a sua rotina é o que sempre será até você morrer, e isso não é verdade. Cada dia que passa você observa que você não é o mesmo, a sua cabeça não é a mesma, o seu corpo não é o mesmo, as pessoas do seu entorno não são mais as mesmas, porque está tudo em movimento. E se está tudo em movimento, será que você não pode pegar esse movimento em si, a força desse movimento, e fazer algo que presta, algo que vai ser bom para você e para aqueles que estão no seu entorno? Porque já que nada é estático, nada é parado, vamos fazer o que presta, vamos fazer o que é melhor. E assim, de algum jeito, colaborar com a expectativa que Deus tem de nós, nossa missão aqui na Terra, que é fazer o melhor que a gente pode em sentido a Ele. Você tem você tem uma condição magnífica de realizar seus sonhos. A questão é, você acredita nisso? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir. Gostaria de saber o seu comentário. E até o próximo vídeo. Caminha comigo nesse canal.